O Fábio Gomes, ele pergunta o seguinte: eu não fiz nenhum critério de seleção, estou lendo todas, para poder dar oportunidade e valorizar todas as questões que chegaram. Mais médicos é a única solução possível? Porque, em vez do jeitinho de transformar a especialização em vaga de trabalho temporária e sem direitos trabalhistas, não se define carreira federal para o SUS. Uma outra pergunta também para o Ministério. Sem a revalidação do diploma médico pelos estrangeiros através do Revalida, estaremos criando duas classes de médicos. Os CRMs estão obrigados a fornecer a licença da profissão médica aos estrangeiros? Como estabelecer a fiscalização dos serviços prestados à população, qualidade e eficácia, estando os médicos estrangeiros nos mais distantes rincões, sem estrutura de apoio adequadas em milhares de cidades? Eu não estou lendo o autor da pergunta, porque para agilizar. Com a Bolsa Mais Médicos de R$10 mil, mais despesa de transporte e alojamento, os prefeitos estão dispensando médicos contratados para receber de graça, entre aspas, os médicos do governo. Não vai inflacionar o salário da categoria no país? A deficiência na formação médica dos últimos instituiu uma perversa dependência a exames subsidiários. Como equipar as milhares de cidades com laboratórios e exames radiológicos básicos, manter o suprimento e a logística dos reagentes e insumos? O investimento proposto de 15 bilhões tempestivamente decidido para solapar o ímpeto popular será desperdiçado nos ralos e desvios que hoje ainda existem no SUS, já que não foram sanados? Estou lendo todas as perguntas sem critério de seleção. Acho que é importante. Eu vou deixar essas perguntas aqui para o doutor Fernando. Em seguida, eu faço as demais, mas para que possamos ganhar tempo, eu passo a palavra agora. Antes de dizer, as perguntas estão sendo encaminhadas pelo E-Cidadania, que é um sistema de comunicação que a população tem para com esta comissão e com as demais comissões aqui do Senado. Antes de passar a palavra, de conceder a palavra ao próximo convidado, eu vou fazer mais algumas perguntas que chegaram através do E-Cidadania. Os senhores não acham um absurdo trazer médicos de segunda linha, sem revalidação de diploma de países pouco desenvolvidos, ao invés de criar um plano de carreira de Estado e concursos públicos com regime estatutário para médicos brasileiros? Porque o governo do PT quer criar uma condição de formar médicos em quantidade e sem qualidade, a fim de baratear o custo desses profissionais? Por que não estruturar as cidades de médio porte com bons meios e boas faculdades de medicina nos locais sabidamente necessitados, ao invés de continuar formando médico nas capitais, onde sabidamente todo indivíduo de qualquer profissão prefere morar? O fato do programa ter sido criado às pressas, sem discussão com a sociedade, com as entidades e escolas médicas, não sugere um grande golpe eleitoreiro para o ministro que é candidato ao governo de São Paulo? Os senhores não acham que o governo deveria primar pela formação de médicos de altíssimo nível, como ocorre nos Estados Unidos, e que esses tivessem sempre uma remuneração digna e à altura da importância da profissão? Pelo que entendi, o programa Mais Médico contrataria profissionais em ciclos. Foram contratados em torno de 1.000 profissionais e as inscrições foram reabertas novamente. Por que os 4.000 cubanos não necessitam entrar nesses ciclos? Isso não fere o princípio da isonomia? Então, são essas as perguntas e tem mais algumas que eu farei. Eu vou ler mais algumas perguntas. Eu recebi a informação aqui de que os internautas estão reclamando de que nós não estamos respondendo as perguntas. Eu só quero informar de que as perguntas, à medida que eu for lendo, os palestrantes, que os nossos convidados poderão responder, mas eu acredito que na mesa final, das considerações finais, eles terão a oportunidade de se deter mais às perguntas aqui colocadas. Eu vou ler mais algumas que aqui estão, antes de passar para a próxima convidada. Qual a fundamentação legal, ética, técnica e política para que a população mais vulnerável, necessitada de cuidados e carente de recursos, seja a única exposta à atuação de pessoas, inclusive estrangeiros, sem comprovação de qualificação?
O secretário acabou de falar sobre isto. Considerando tratar-se de recurso público para atuação no setor público brasileiro, como ter acesso ao termo de adesão e às previsões contratuais para a atuação dos cubanos do Brasil, particularmente quanto às condições de trabalho e remuneração? Como fica a maior parcela da população brasileira pobre e doente, que necessita de cuidados urgentes e permanece desassistida, aguardando recursos como leitos, equipamentos, medicamentos e profissionais? O valor gasto pelo governo per capita não deveria também ser levado em conta na melhora da saúde, além dos médicos per capita? O Canadá gasta 45, aí o dinheiro canadense é o que aqui? Dólar, né? Canadense. 4.500 dólares per capita, enquanto o Brasil gasta 1.000 dólares, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. O governo fará algo para igualar o gasto per capita do Canadá? Uma pergunta para o Ministério da Saúde. A Inglaterra e o Canadá não atraem mais médicos estrangeiros, pois têm mais estrutura para trabalho, além de serem países de primeiro mundo? Porque nestes países se exige conhecimento de língua inglesa e revalidação de diploma, e no Brasil não. Também já foi respondida pelo secretário. Se o Senado quer promover um debate objetivo, os senadores precisam colaborar, mantendo foco no que está sendo debatido. Aqui ninguém fugiu do foco, todos se pronunciaram. Uma pergunta ao secretário. Muitos países têm programas de atração de médicos estrangeiros, mas quantos deles excluem os conselhos de profissionais médicos do processo, além do Brasil? Então, as perguntas são feitas na rodada final. O doutor Fernando, a Maria do Socorro e o doutor Jorge poderão também se posicionar com relação a essas perguntas. Fazer a leitura de mais perguntas que chegaram e, em seguida, eu vou conceder a palavra ao presidente da Federação Nacional dos Médicos. Então, algumas perguntas. 25 anos de SUS, 11 deles sob este governo. Este programa está sendo oportunista. Não contempla as necessidades. É um paliativo que agrava o sistema. Atenção básica sem suporte. As perguntas, na minha opinião, já estão sendo respondidas pelas informações e pela fala de todos os nossos convidados e convidadas. Os médicos não conseguem chegar aos extremos. Falta uma rede de logística e apoio médico com hospitais equipados e hidroaviões, ambulância para as emergências na Amazônia. Só o médico não adianta. Uma pergunta direcionada ao Conselho Nacional de Saúde. Quais outros profissionais faltam no setor de saúde no interior do país? Você apoiaria a vinda de outros profissionais de saúde sem revalidação de diploma, assim como no Mais Médicos, para suprir estas e outras carências de profissionais? Hospitais equipados e hidroaviões para atender a população básica? O cara chega com uma dor de barriga e o médico vai precisar transferi-lo para uma emergência. É isso? Menos, bem menos. Óbvio que é paliativo. Se faltam frequentemente, que é uma medida emergencial, porque não temos médicos suficientes no país. Há mais de 700 municípios sem médico algum, e mesmo com o programa, mais de 500 que sequer foram selecionados. Aumentar o financiamento sem ter mecanismos de controle, auditorias de contas médicas, de materiais especiais, de compras de medicamentos. Não vai aumentar a corrupção no sistema? Dinheiro desperdiçado novamente? Não vou nem comentar. Não vou nem comentar essa pergunta. O SUS ficou estagnado por 20 anos. O material não foi reposto. Houve o sucateamento do sistema. O médico foi desvalorizado e sobrecarregado. Ficou sem condição de trabalho e deixou o SUS. Uma tendência? Uma pergunta para Maria do Socorro. O que o Conselho Nacional de Saúde acha do modo como o programa Mais Médicos
foi implantado. Essa política não deveria ter sido amplamente debatida e aprovada no Conselho Nacional de Saúde antes do lançamento? Esse tipo de procedimento não enfraquece o controle social? Para o Dr. Jorge, qual sua opinião sobre o Pacto da Saúde anunciado em resposta ao clamor das ruas? As ações mais visíveis referem-se ao Mais Médicos. Isso é suficiente para atender às expectativas da população? Para o prefeito José Fortunati, dessa forma fica para a prefeita Maria Antonieta. Quais as condições de acolhimento desses profissionais vão ficar a cargo das prefeituras? Moradia, alimentação, deslocamento, passagens para o médico e seus familiares? Essas aqui já foram lidas. Tem mais algumas aqui. Eu vou fazer após, então, a fala do doutor Antes de conceder a palavra ao senhor Heleno, eu vou ler as últimas perguntas, embora tenham chegado outras, mas não será possível poder ler todas. Essa aqui, em particular, não é uma pergunta para nós, mas é uma afirmação de um internauta respondendo, questionando um outro internauta. Então, diz assim: salário de 20 mil não segura ninguém? Em que país você vive, Madison? E que estrutura você quer para atender a atenção básica? Você já trabalhou na saúde da família? Sabe que o contato é humano, de visita ao paciente? Então, ele está questionando uma afirmação que o Madison fez. Essa pergunta é para o senhor Geraldo. Como estabelecer tratamento digno à população com apenas um médico isolado, sem estrutura mínima, com deficiência na formação básica? Este projeto é utópico e eleitoreiro? Para o senhor Heleno. Senhor Heleno, o senhor ainda não se pronunciou, mas já vou antecipar uma pergunta aqui. Saúde se conquista com um conjunto de ações e condições de sobrevivência. O programa Mais Médicos tem esta capacidade: prover qualidade de alimentação, água limpa, moradia e dignidade, ou é incompleto? As próximas perguntas elas são direcionadas ao secretário estadual de Saúde. Ao se criar as estruturas de saúde nos municípios da Bahia, que incentivo foi dado ao profissional médico para preencherem essas vagas e mantê-los? Salário de 20 mil não segura ninguém em um ambiente de trabalho ruim. Também para o secretário, os concursos públicos da Prefeitura pagam em torno de R$ 8.000, enquanto analista do governo federal pagam R$ 6.500 para curso superior em qualquer área. 4 anos, estudo noturno. Qual é o salário adequado para alguém que estuda 12 anos, período integral? Também para o secretário, qual sua opinião sobre o Pacto da Saúde anunciado em resposta ao clamor das ruas? As ações mais visíveis referem-se ao Mais Médicos. Isso é suficiente para atender às expectativas da população? Também para o secretário. O senhor Jorge acaba de explicar por que não vão aplicar o Revalida aos estrangeiros. Os cubanos não passariam em uma prova de especialidades, eles não são de atenção primária. Para a representante da Frente Nacional dos Prefeitos. Por que os prefeitos não demandam soluções mais permanentes na área de recursos humanos, como carreira federal do SUS, para fixar os profissionais por meio de carreiras realmente atrativas ao longo prazo? O SUS ficou estagnado por 20 anos. O material não foi reposto, houve o sucateamento do sistema, o médico foi desvalorizado e sobrecarregado, ficou sem condição de trabalho e deixou o SUS. Uma tendência? Então, são estas as últimas perguntas que nós temos para fazer. Nós temos mais algumas perguntas dos internautas, e eu não vou fazê-las todas, mas acho que tem uma aqui que merece a leitura. Os médicos brasileiros alegam que seus diplomas têm valor. Então, queria saber qual o valor de uma vida.
Quantos cidadãos voltam para casa por não ter um médico? Quantos morrem esperando atendimento? A medicina no Brasil tem objetivos financeiros ou está tratando de vidas? Acho que é uma pergunta que está muito próxima à questão desse debate com relação aos direitos humanos.